Olá pessoal, vamos agora à nossa aula, a segunda aula do tópico subespaço vetorial. Bom, deixa eu colocar aqui tela cheia. Muito bem, então nessa aula de hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre subespaços vetoriais, né, que a gente iniciou na quinta-feira da semana passada, e essa aula é uma continuação da quinta-feira, né? A gente vai se aprofundar, fazer alguns exemplos de subespaço vetorial. Muito bem, antes de a gente começar a aula propriamente dito, né, vamos lembrar o que é um subespaço vetorial, né? Isso foi dado na quinta-feira passada. Vamos voltar esse slide aqui. Então vamos lá, vamos lembrar aqui a nossa definição de subespaço vetorial. Eu começo com um espaço vetorial sobre R, um espaço V, e W, um subconjunto de V. Para esse subconjunto W ser chamado de subespaço vetorial, ele deve satisfazer três condições. A gente diz que W é um subespaço vetorial, né, se as seguintes condições são satisfeitas, que a gente viu, né? Ele é não vazio, sempre que eu pego dois vetores em W, quando eu somo esses vetores, continua em W, e quando eu pego um número real alfa e um vetor U, e quando eu multiplico alfa vezes U, ele continua em W. Tá certo? Então, essas três condições são as condições que caracterizam, né, um subespaço vetorial de V. Na aula passada também é importante eu frisar aqui que W ele é um subconjunto de V e V é um espaço vetorial. Como V é um espaço vetorial, lembrem que já está implícito, né, que eu estou trabalhando em V com as operações de soma de vetores e multiplicação por um escalar que são dadas. Então, essas operações em V, né, são transportadas para W, porque W ele é um subconjunto de V. Tá certo? Então, foi isso que a gente viu. A gente começou a estudar na aula passada esse contexto, esse conceito de subespaço vetorial. Okay? Vimos algumas observações, vimos alguns exemplos, né? Então vamos continuar os exemplos, né, de subespaços vetoriais nessa aula. Certo? Muito bem. Eu vou começar então a aula fazendo um exercício do livro do Caglioli, na página 63. Esse exercício está na lista de exercícios que eu coloquei no Moodle. E vai ser importante para a gente treinar, né, o conceito de subespaço vetorial. Então vamos lá. O exercício 1, da página 63 do Caglioli, é o seguinte. Ele pergunta quais dos conjuntos W abaixo são subespaços vetoriais de R3. Bom, lembre-se que quando eu não falo nada, o livro, enfim, alguém não te diz nada sobre as operações de soma e multiplicação por escalar, né, o espaço vetorial ele será munido das operações naturais. No caso aqui que a gente está trabalhando é o R3, né, o Rn. Então, como ele não fala nada, o que ele está implícito aí que as operações de soma e multiplicação por escalar são aquelas que a gente conhece, né, do Rn, tá certo? Então, essa é uma convenção do nosso curso. Ou seja, quando eu não falar nada sobre o espaço vetorial que você já conhece, seja o Rn, seja o espaço de matriz ou espaço de polinômios, está implícito que são aquelas operações naturais que a gente já viu na primeira aula do curso, tá certo? Muito bem, então ele pergunta então, quais os conjuntos W abaixo são subespaços vetoriais de R3?
Bom, primeiro exercício, né? O primeiro item da questão desse exercício 1, ele define W como sendo o conjunto dos vetores em R3, onde a minha primeira coordenada ela é nula. Então ele está perguntando se esse subconjunto W de R3 ele é um subespaço vetorial de R3. Muito bem, vamos ver então verificar aquelas três propriedades que caracterizam um subespaço vetorial. A primeira propriedade é se esse conjunto ele é não vazio. Né? Claro que esse conjunto é não vazio. Né? Ele contém pelo menos contém todos os vetores em R3 que têm a primeira coordenada nula. Então é óbvio que esse conjunto é não vazio. Segundo item, eu preciso verificar, né, se eu pego dois vetores em W, eu quero verificar se a soma está em W. Né? Bem, mas a soma está em W, por quê? Porque se eu pego um vetor que está em W, isso significa o quê? Significa que a minha primeira coordenada é nula. Percebe? A minha primeira coordenada tem que ser nula. Então eu pego A e B, dois vetores genéricos, em W, e eu vou escrever dessa forma. A é igual a 0,A2A3 e B é igual a 0,B2B3. Porque minha primeira coordenada tem que ser nula. Né? Então, quando eu somo esses dois vetores, o que vai acontecer? Quando eu somo esses dois vetores, A0 mais 0 é 0, né? A2 mais B2, a segunda coordenada, e a terceira coordenada é o A3 mais B3. E como a minha primeira coordenada é nula, desse vetor A mais B, então esse vetor A mais B está em W. Certo? Ok, então a minha segunda propriedade é satisfeita para esse subespaço, para esse subconjunto W de R3. Vejamos agora a terceira. A terceira eu vou pegar um escalar, um número real alfa, e vou pegar um vetor A em W, ou seja, a primeira coordenada é nula. Quando eu multiplico alfa vezes A, minha primeira coordenada vai ser alfa vezes 0, que é 0. A minha segunda coordenada vai ser alfa A2 e a terceira coordenada alfa A3. Ora, como a minha primeira coordenada deste vetor é nula, então este vetor pertence a W. Então o que eu mostrei aí? Eu mostrei que W, esse subconjunto W de R3, né, ele é não nulo, ele é não vazio. Se eu pego dois vetores em W, a soma está em W. E se eu pego um número real alfa e eu pego um vetor A, né, a multiplicação de alfa vezes A também está em W, se A estiver em W. Né? Então, isso mostra o quê? Isso mostra que W ele é um subespaço vetorial de R3. Certo? Muito bem, o próximo item do exercício é o seguinte. Ele considera W o subconjunto dos vetores de R3, onde a minha primeira coordenada ele é um número inteiro. Certo? A primeira coordenada é um número inteiro. Pergunta é se isso é um subespaço vetorial de R3. Opa. Pergunta é se isso é um subespaço vetorial de R3. Bom, para verificar isso, a gente tem que olhar aquelas três propriedades. Verificar se elas são verdadeiras ou não. Né? Primeira coisa é W é não vazio. Óbvio, né? Óbvio que W é não vazio. Né? São os vetores em R3, cuja minha primeira coordenada é um número inteiro. Bem, se eu pego dois vetores em W, vetores A e B, escritos de forma genérica como estão escritos aqui, né? Então eu sei que A1 e B1 são números inteiros, pertencem a Z. Né? E por conseguinte, quando eu somo esses dois vetores,
pela definição de soma de vetores natural em R3, né, eu sei que A mais B, esse vetor é escrito dessa forma aqui. Ora, mas este vetor, ele pertence a W. Por quê? Porque se A1 e B1 são números inteiros, a soma de números inteiros é um número inteiro. Portanto, A1 mais B1 é um número inteiro e, portanto, esse vetor pertence a W. Certo? Então, a gente verificou a primeira propriedade de ser um subespaço vetorial. Verificamos a segunda propriedade. Agora vamos pegar um número real alfa e A, um vetor em W, e verificar se alfa vezes A está em W. Para estar em W, lembra que a minha primeira coordenada tem que ser um número real, perdão, um número inteiro. Mas isso não é verdade. Porque é o seguinte, olha só, se eu pego o alfa, o número 1 sobre 2, eu pego um vetor A como sendo 1, minha primeira coordenada é um número 1, a minha segunda e a terceira são números reais quaisquer. Isso não me interessa, porque o que caracteriza o vetor em W é a minha primeira coordenada. Minha primeira coordenada tem que ser um número inteiro. Portanto, eu peguei um número real 1 sobre 2, peguei um vetor desta forma em W. Quando eu multiplico, você percebe que o vetor alfa-A vai ser quem? Vai ser, a primeira coordenada vai ser 1 sobre 2, segunda coordenada A2 sobre 2, terceira coordenada A3 sobre 2. Mas este vetor não pertence a W, porque a minha primeira coordenada é um número racional. Né? É um número racional, não é um número inteiro. 1 sobre 2 não é inteiro. Portanto, este vetor não pertence a W. Muito embora A pertença a W, alfa vezes A não pertence a W. Isto mostra que W não pode ser um subespaço vetorial de R3. Certo? Então esse seria a segundo item do exercício. Vejamos outro. Parecido com o anterior. Agora a minha segunda, W ele é os conjuntos dos vetores em R3, cuja segunda coordenada é um número irracional. Lembra que um número irracional é aquele número que não é racional, certo? Ou seja, são números que não podem ser escritos da forma P sobre Q, né? Onde P e Q são números inteiros, onde Q é não nulo. Né? São aqueles números que não se escrevem desta forma. Né? Por exemplo, um exemplo de um número irracional, raiz de 2 é um número irracional, π é um número irracional. Né? Enfim, quantidade enorme de números irracionais a gente tem na reta. Certo? Muito bem, esse subconjunto de R3, a pergunta que ele faz é se esse subconjunto ele é um subespaço vetorial. Então vamos ver se isso é verdade. Primeira coisa, W ele é não vazio, né? Claro que isso é não vazio. Bom, eu vou pegar dois vetores, A e B, em W. Então para isso, na segunda coordenada, eu vou considerar dois números irracionais, que é o π e 1 menos π. Então, este vetor A está em W, pois a minha segunda coordenada é um número irracional, e este vetor B também está em W, porque a minha segunda coordenada é um número irracional. Certo? Muito bem. Quando eu somo, você percebe que A mais B não pertence a W. Por quê? Porque a soma dos vetores A e B, A mais B, a primeira coordenada vai ser 0, a minha segunda coordenada vai ser 1 e a minha terceira coordenada vai ser 0. Ou seja, mesmo que A e B estejam em W, este exemplo que eu coloquei aqui mostra que A mais B não pertence a W. Certo?
Portanto, W ele não pode ser subespaço vetorial de R3. Por quê? Porque essa condição ela não é satisfeita. A condição de soma dos vetores ela não será satisfeita. Né? Se eu pego dois vetores em W, A mais B não está em W. Não necessariamente. Esse contra-exemplo aqui mostra que W não pode ser um subespaço vetorial de R3. O próximo item do exercício, ele considera o conjunto W como sendo um subconjunto de vetores em R3, cuja minha primeira coordenada menos a terceira é nula. Certo? A pergunta é, isto é um subespaço vetorial de R3? Muito bem, tem que verificar aquelas propriedades, né? W não vazio. Por exemplo, esse vetor pertence a W. Quem são os vetores que estão em W? A minha primeira coordenada é o triplo da terceira coordenada. Se minha terceira coordenada é 1, 3, 2, 1 pertence a W. Né? Bom, será que W é um subespaço vetorial de R3? Bom, W é não vazio. A segunda propriedade é, eu vou pegar dois vetores em W. Bom, como eu falei, né, aqui, pela própria definição, né, de forma genérica, um vetor A está em W significa o quê? Significa que a minha primeira coordenada é o triplo da terceira. Então, vetores A e B genéricos em W se escrevem sempre dessa forma aqui. Né? Ok, dito isto, vamos agora somar esses vetores. Será que a soma está em W? Sim. Por quê? Porque A mais B, primeira coordenada, que é a que interessa, vai ser quem? Vai ser 3A3 mais 3B3. Coloca o 3 em evidência, você tem essa coordenada aqui. Mais A2B2 mais A3B3. Note que esse vetor A mais B, ele tem a característica de que a minha primeira coordenada é o triplo da terceira coordenada. Portanto, este vetor A mais B está em W. Então, como a gente pegou vetores quaisquer, A e B, mostrou que vetores quaisquer em W, e a gente mostrou que A mais B está em W, então a segunda propriedade ela é satisfeita. Bom, agora a gente pega um número real, alfa, e novamente um vetor em W. Quando você multiplica alfa por A, por este vetor A, faz a multiplicação normalmente, né? Você vai ter o quê? Você vai ter 3alfa A3, alfa A2 e alfa A3. Ora, a minha primeira coordenada é o triplo da terceira coordenada. Portanto, este vetor alfa A está em W, mostrando a terceira propriedade de ser um subespaço vetorial. Certo? Logo, W é subespaço vetorial de R3. Muito bem, pessoal, esse foi o exercício do Caglioli, que está na lista, né? Eu deixei de fazer um item deste exercício, eu deixo para vocês fazerem. Muito bem. Então, continuando a aula aqui, vamos fazer um exemplo, sair dos exemplos, né, do RN, espaços de matrizes. Vamos fazer um exemplo de um espaço vetorial que é o conjunto de todas as funções de R para R. Esse exemplo é muito parecido com aquele exemplo da primeira aula, primeira ou segunda, não me lembro, onde a gente define o espaço vetorial das funções que são polinômios, né, de R para R. Eu estou pegando aqui um conjunto maior de todas as funções de R para R. Né? Analogamente ao aluno atento que assistiu à aula, ele vai se lembrar que naquele exemplo dos polinômios a gente definiu duas operações, soma de funções e multiplicação por escalar. Né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa de forma completamente análoga. Tá certo?
esse conjunto V eu vou equipar com duas operações. Soma de vetores, né? Lembra agora, pessoal, que vetor, os elementos desse meu conjunto V, a gente sempre chama de vetores, né? Mas esses vetores, neste exemplo particular, são funções. Então, como é que eu somo dois vetores? Neste caso, como é que eu somo duas funções? Bom, a gente já sabe fazer isso desde o colégio. Como é que você define a função soma de f e g? É simplesmente, para cada x, você pega f de x e soma com g de x. Mesma coisa, como é que eu multiplico uma função f por um número real alfa? Né? Eu simplesmente defino essa função, alfa-f, no ponto x, vai ser alfa vezes f de x, onde x é um número real. Certo? Muito bem, eu recomendo que vocês recuperem aquela aula onde eu dei o exemplo de o espaço dos polinômios e lembrem que eu defini essas mesmas operações lá no espaço dos polinômios, tá certo? Então, neste exemplo, eu peguei um espaço maior, que é o espaço dos polinômios, né, no conjunto de todas as funções de R para R. Tá certo? Defini essas operações aqui de soma e multiplicação por escalar. Certo? Pode-se mostrar, deixo isso como exercício, que esse V ele é um espaço vetorial. Tá certo? Muito bem. Qual que é o exemplo disso? O exemplo é, eu vou considerar W o subconjunto das funções que são pares. Né? Lembra o que é uma função par? Função par é aquela função que satisfaz a seguinte propriedade: f de x é igual a f de menos x para todo x real. Isso é uma função par. Então, o meu subconjunto de V ele é formado pelas funções pares, de R para R. A pergunta é, será que esse conjunto W é um subespaço vetorial de V? A resposta é sim. Vamos lá ver por quê, né? Para o seguinte. Primeiro, esse conjunto W ele é não vazio, né? Existem funções pares. Né? Por exemplo, a parábola é uma função par. Certo? Então, logo W é não vazio. Segunda propriedade, se eu pego duas funções pares, isto é, se eu pego dois vetores em W, será que a soma desses vetores estará em W? Isto é, será que a soma dessas duas funções pares é uma função par? Bem, então vou pegar f e g, duas funções pares, e alfa um escalar. Primeira coisa, note o seguinte. Quando eu somo essas duas funções, eu tenho a função soma, né? F mais G avaliado no ponto X. Quem é isso aqui? Então, a primeira igualdade é simplesmente a nossa definição de soma. Né? F mais G avaliado no ponto X é F de X somado com G de X. Ok. Por outro lado, eu sei também que F de X é igual a F de menos X. E G de X é igual a G de menos X. Por quê? Porque tanto F quanto G são funções pares. Então, essa segunda igualdade aqui, ela é válida. Né? E a última igualdade, ela também é válida. Por quê? Porque essa última igualdade aqui é simplesmente a definição da minha função soma, f mais g, avaliado no ponto menos x. Bem, esta equação aqui, esta identidade aqui, vale para todo x número real. Então, o que a gente mostrou? Eu mostrei que a função soma f mais g de duas funções pares f e g é uma função par, porque essa função avaliada no ponto x é igual à função avaliada no ponto menos x. Portanto, f mais g está em W. Ok, a última propriedade para a gente verificar se W é ou não um subespaço vetorial é eu pegar um escalar. Né? Um escalar, um número real alfa, e multiplicar por uma função par. Então, minha primeira identidade, isso aqui é a nossa definição, né, de multiplicação por escalar.
Então, alfa de f avaliado no ponto x é alfa vezes f de x. Por outro lado, f é uma função par, então f de x é quem? F de menos x. E esta linha aqui é igual a alfa f avaliado no ponto menos x. Ora, o que a gente mostrou aqui? A gente mostrou que alfa de f avaliado no ponto x é igual a alfa de f avaliado no ponto menos x, para todo x real. Ou seja, a função alfa f é uma função par. Logo, alfa de f pertence a W. Então a gente acabou de mostrar aquelas três propriedades que caracterizam o subespaço vetorial. Né? Então a conclusão é que esse conjunto W ele é um subespaço vetorial. Certo? Muito bem. Vejamos agora, para a gente acabar a aula, vejamos agora dois exemplos de subconjuntos que não são subespaços vetoriais. A gente já viu alguns exemplos no exercício do começo da aula, né? E vamos fazer mais dois exemplos aqui para vocês verificarem, para a gente ilustrar o conceito de subespaço vetorial não ser um subespaço vetorial. Né? Exemplos de não subespaços vetoriais. Então, vou pegar o meu espaço vetorial V como sendo Rn, e eu vou pegar W, o subconjunto de V dos vetores em Rn, cuja segunda coordenada é igual à primeira mais 1. Eu afirmo que esse conjunto, esse conjunto W, ele não é um subespaço vetorial de V, de Rn. Por quê? Lembra, pessoal, o seguinte, né? Uma condição necessária para que um dado subconjunto de um espaço vetorial seja um subespaço vetorial, né, é que esse subconjunto ele deve conter o vetor nulo. Isso é uma condição necessária para um subconjunto ser um subespaço vetorial. Ele necessariamente tem que conter o vetor nulo. Vimos isso na nossa primeira aula do tópico de subespaço vetorial, na aula passada. Então, observe que W, como está colocado aqui, ele não contém o vetor nulo, né? Porque a minha segunda coordenada ela tem que ser igual à primeira mais 1. Então, a segunda coordenada dos vetores em W devem ser iguais à primeira coordenada mais 1. Ora, o vetor nulo em Rn é o vetor 0,03 pontinho 0. Né? Logo, esse vetor não pode estar em W. Né? Se ele não está em W, vetor nulo, então W não pode ser um subespaço vetorial. Certo? Próximo exemplo. Vou pegar V como sendo R2 e W o conjunto dos pares, né, dos vetores x1, x2, onde a minha segunda coordenada é o módulo da primeira. Certo? Bem, W ele é um subconjunto de R2, né, e ele contém o vetor nulo. Né? Só para ilustrar em relação ao nosso primeiro exemplo aqui do slide, W ele contém um vetor nulo. Mas mesmo assim eu afirmo que ele não é um subespaço vetorial. Né? Por que ele não é? Vamos pegar um exemplo aqui de vetores. Considere U, o vetor menos 1,1 e V 2,2. Note que U e V estão em W. Por quê? Porque a minha segunda coordenada é o módulo da primeira coordenada. Claro que U e V estão em W. Né? Mas quem é a soma? A soma de U mais V vai ser quem? A primeira coordenada é 1 e a minha segunda coordenada é 3.
que não pertence a W, porque para estar em W, a minha segunda coordenada tem que ser o módulo da primeira, e isto aqui não está sendo satisfeito. Né? Então, furou aquela segunda propriedade. Eu peguei dois caras em W e a soma dos vetores não estará em W. Nesse exemplo aqui de vetores. Né? Logo, o meu vetor, o meu subconjunto W ele não pode ser um subespaço vetorial. Certo? Muito bem, pessoal, eu vou acabar a aula por aqui, só lembrando, né, que a lista de exercícios já está no Moodle. É importante que vocês façam essa lista de exercício. Como eu coloquei no nosso plano de ensino, as provas serão baseadas nas questões da lista. Ainda esta semana eu vou marcar um horário, provavelmente na sexta-feira, um horário para eu estar disponível para vocês conversarem comigo, perguntar qualquer questão relacionada ao curso, dúvidas e etc. Então é isso, pessoal. A gente acaba por aqui e a gente se vê então na quinta-feira na próxima aula. Um abraço.